Carl Schmitt foi um filósofo, político, jurista e professor universitário. Ele nasceu em Plettenberg, na Alemanha, no dia 19 de julho de 1888 e acabou falecendo no dia 7 de abril de 1985. Carl Schmitt, filho de administrador de seguros de saúde, nasceu na área de Sauderland, uma zona rural e montanhosa da antiga província de Westfália, na Alemanha. Era o segundo dos 5 filhos de uma família católica, de classe média. Quando era criança, ele viveu no seminário católico de Attendorf, enquanto frequentava uma escola estadual. Após a formatura, Schmitt queria estudar filosofia. Porém, seu tio o aconselhou e convenceu a estudar direito. Ele começou seus estudos superiores no verão de 1907, em Berlim, onde era visto como apenas um rapaz obscuro de origem modesta. Por ter sofrido uma forte rejeição dos que estavam à sua volta, no verão do ano seguinte, no ano de 1908, ele se transferiu para a Universidade Louis Maximiliano de Munique e no final de 1908 ainda continuou seus estudos na Universidade Estrasburgo. Já em 1910, ele consegue concluir seu primeiro estágio de formação jurídica, ao ser aprovado no primeiro exame jurídico de Estado. E no mesmo ano completou seu doutorado em Direito, com a tese intitulada Sobre culpas espécies, uma investigação terminológica. Logo após isso, iniciou seu segundo estágio de sua formação, no Oberlandesgericht, Tribunal de Recursos de Düsseldorf. Em 1915 foi aprovado no seu segundo estágio da formação jurídica. No mês seguinte, Schmitt ingressa no Regimento de Infantaria da Baviera, em Munique, como voluntário, mas não vai para o fronte, sendo então designado para servir ao subcomando-geral do Primeiro Exército Bávaro. No final de março de 1915, ao terminar o serviço militar, completa Habilitation em Direito na Universidade de Estrasburgo, com a dissertação A influência do estado de guerra sobre os procedimentos do processo penal ordinário, e torna-se professor. No fim da guerra, a universidade é dissolvida e Schmitt perde seu emprego. Entre os anos de 1919 e 1920, ele trabalhou como assistente universitário em Munique, e só em 1933 ele se torna professor da Universidade de Berlim. E no mesmo ano ele ingressa no Partido Nazista, onde continuou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar de sua aproximação com o regime nazista, suas ideias eram consideradas conservadoras e contrárias ao espírito nazista. A partir de 1936, Schmitt começou a ser atacado por Das Schwarzkorps, o jornal oficial da SS, perdendo o apoio de seus defensores e foi obrigado a se demitir da Academia de Direito da Liga de Professores de Direito. Porém, conseguiu, graças ao apoio de Goering, manter sua cátedra na Universidade de Berlim e sua posição de conselho de Estado na Prússia. No fim da guerra, Schmitt foi preso pelos soldados aliados durante 2 anos. Após a guerra, Schmitt passou a rever seus pensamentos e a se desvincular de algumas ideias e teorias antigas de seu livro. E com o trabalho que os outros filósofos estavam fazendo, Schmitt, preocupado com a direção que a filosofia estava tomando, ele decidiu escrever o texto A Tirania dos Valores, em 1960. Que trata questões relativas à filosofia ética, em especial as ideias de uma filosofia dos valores na ética e a hierarquização de valores. Para ele, o que está em questão nesse espaço intersubjetivo é a dignidade dos inimigos, a qual está sempre pela lógica que os valores têm e o conteúdo dado a eles em um determinado contexto histórico. Nesse texto, Schmitt critica o aumento da importância de valores equívocos, excluindo socialmente da flutuação livre, nos níveis jurídico, político e ideológico. O surgimento da filosofia de valor foi um fenômeno recente, e Schmitt lamenta a perda de sabedoria, já que para ele só os objetos têm valor, enquanto que os humanos têm dignidade. Para Schmitt, a concepção marxista de que esse fenômeno é apenas a expressão superestrutural da centralidade do valor no nível econômico é muito simplória. O sucesso da filosofia do valor é, de acordo com ele, uma reação ao niilismo do século XIX, mas é um fenômeno negativo, porque ele aumenta a tendência de hostilidade absoluta. A frase mais emblemática de seu texto é a seguinte: o valor maior tem o direito e até mesmo o dever de submeter o valor inferior, e o valor, como tal, tem toda a razão de aniquilar o sem valor como tal.
Para Schmitt, isso é claro e é a essência do valorizar, sendo precisamente a tirania dos valores, que entra aos poucos em nossa consciência. Em seu texto, ele também menciona que Hitler aludia com frequência e insistência à palavra valor. De acordo com Schmitt, a lógica dos valores levou a uma guerra de todos contra todos, no qual os valores funcionam como os espectros de deuses desencantados. O seu caráter absoluto gera inimigos absolutos, pois ninguém pode falar de valor sem implicar em um não valor. Um juízo de valor implica um juízo de ausência de valor. A lógica do valor é, portanto, a lógica de falta de valor. E a destruição do portador dessa falta de valor, as pessoas têm de considerar o outro lado como inteiramente criminoso e desumano, como totalmente sem valor. Caso contrário, eles próprios são criminosos e desumanos. Os valores subjetivos são objetivados. Os seus portadores ocultados, qualquer um pode se apropriar deles em suas lutas. Contra esse perigo, Schmitt parece sugerir uma duplação. De um lado, ele tenta tirar conceitos universais das mãos de determinados sujeitos políticos e colocá-los em uma esfera intersubjetiva, de reconhecimento recíproco. Por outro lado, ele sempre relaciona as ideias com o sujeito que as enuncia e exige um tipo de homologia entre a ideia e o sujeito ao qual a enuncia. Um determinado sujeito não pode falar em nome da humanidade, por exemplo, no caso de alguns enunciados. Não existe um sujeito que possa enunciá-los em seus escritos. Schmitt frequentemente enfatiza a relação entre ideias ou normas que o sujeito ao qual as enuncia. Apenas raramente ele discute ideias como tais, sem as relacionar a posições subjetivas, políticas e históricas. Schmitt, em uma nota final ao texto, expressa que na década de 1920 ainda era possível, de boa fé e com as intenções mais humanitárias possíveis, pedir a destruição de vidas sem valor e determinar sua forma e sua medida. As pessoas ainda não haviam tomado consciência da lógica específica dos valores. O entusiasmo de ter encontrado finalmente valores objetivos ainda não havia sido quebrado.